Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Salmos 8. Salmos capítulo 8, do versículo 1 em diante. Esses salmos fala sobre, o contexto desses salmos fala sobre a oração de uma pessoa, de uma oração de alguém que tinha uma conexão direta com Deus, uma oração clara do que ele via, do que ele entendia, de quem é Deus. Você sabia, querido, que a igreja hoje a realização de uma promessa de Deus? Você sabia onde que você está hoje? É uma realização, é um resultado de uma promessa de Deus? Amém? Isso, meu irmão, isso é grandioso demais. E nós estamos falando, esse Salmos 8 fala de um homem chamado Davi. Os historiadores dizem que Davi, nesse momento que ele estava orando aqui, Davi, na hora que ele estava nesse momento de oração, ele estava no deserto. E no deserto, querido, não tem nada. No deserto, Davi só via a grandiosidade de Deus. No deserto, Davi só via o poder, as estrelas brilhando, o poder de Deus, e ele lá orando, ele lá clamando, e é tão maravilhoso esses salmos. É uma nação, meu irmão, ao qual você precisa ocupar. A oração sua é uma posição que você tem que encontrar em você, né? Lugar onde você ocupa. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Meu irmão, a visão que eu tenho da igreja é que Deus está em todo momento na igreja, nesse lugar. Em cada instante que você está aqui, Deus está aqui. Ainda que você não esteja, Deus está aqui da mesma forma, em nome de Jesus, por causa da soberania de Deus. E isso é maravilhoso demais. E o tema da palavra dessa noite é: o 2025 é o seu ano de possuir as promessas de Deus. Se a igreja é a promessa de Deus, querido, se a igreja é uma realidade da promessa de Deus, e quantas promessas de Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida? Te pergunto, o que significa promessa? O que a igreja faz em relação à tua vida hoje? O que essa promessa realiza na sua vida hoje? O que a igreja é para você na sua vida hoje? Promessa significa toda provisão de Deus. Então, meu irmão, toda a provisão de Deus está na promessa dele. E se a igreja é promessa, a provisão do Senhor para a tua vida está aqui, em nome de Jesus. E a tua oração, ela precisa ser convicta daquilo que você é em Deus. Eu tenho visto que as pessoas hoje estão apenas envelhecendo. As pessoas estão passando o tempo, passando os anos, passando os dias, e as promessas de Deus estão aí para ser cumpridas, e as pessoas vão se envelhecendo, né, só na estrutura física, vão se envelhecendo, sem crescer. Meu irmão, em nome de Jesus, as promessas de Deus é para que eu e você podemos crescer dentro dela, em nome de Jesus. As promessas de Deus é para que ela se realize na sua vida todos os dias. E dentro das promessas de Deus tem provisão de Deus. Então, em nome de Jesus,
para apenas envelhecer na presença do Senhor. Mas cresça na presença do Senhor. Em nome de Jesus, porque a promessa é um grande chamado. Promessa de Deus é um grande chamado para a tua vida, querido. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus é um chamado, e é um chamado para coisas difíceis. Promessa não é para qualquer um que alcance. Promessa não é qualquer um que chega a alcançar promessa. Promessa não é qualquer um, né, que alcance as promessas de Deus. Então, esse ano de 2025, você tem um grande chamado difícil para que as promessas do Senhor realizem na sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vocês estão aí, não? Vocês estão prontos para esse chamado? Tem que estar, querido. Porque promessas são realizações de coisas que estão por vir. Coisas que vão acontecer na minha vida e na sua vida. E o interessante é que hoje as pessoas querem moldar a igreja. As pessoas querem mudar o funcionamento da igreja. As pessoas querem mudar em mau funcionamento a igreja, em falsos conhecimentos. Querem mudar a igreja, meu irmão, de uma forma de novidades. Para mim estar na igreja eu preciso de novidade todo dia. Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Novidade para mim e para você é o Evangelho, e que traz novidade de vida. Traz coisas novas. Ele tem uma novidade toda hora, todo dia. E isso quem faz é o Evangelho, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Em nome de Jesus. Quantos creem assim? Em nome de Jesus. Meu irmão, tem pessoas hoje que estão querendo crescer em Deus em busca de modernidade. Misericórdia. A modernidade, ela existe sim, mas é para acrescentar naquilo que já está pronto, para acrescentar naquilo que Deus já preparou, aonde tem provisão para nós, meu irmão. Essas são as promessas de Deus, e as promessas de Deus já foram feitas há tanto tempo atrás. E vai acontecer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmão? Em nome de Jesus. E toda dificuldade que você tiver em 2025, meu irmão, o que vai sempre prevalecer é a palavra de Deus. Toda adversidade que você possa ter, todo problema que você possa ter nesse ano de 2025, o que vai prevalecer é a palavra de Deus na sua vida. E é o que Deus já disse há tanto tempo atrás. Deus já disse, e é essa palavra que vai prevalecer. Nós só precisamos aprender a discernir, assim como Jesus. Fala para o seu irmão, assim como Jesus, querido. Ou vocês acham que Jesus era uma alienígena espiritual? O engano do crente hoje é pensar nisso, é achar que Jesus era um alienígena, né? Tudo vinha fácil, tudo acontecia, tudo era provisão. Não. Jesus, lá em Marcos, Mateus, ele diz: a casa do meu pai será chamada. A Lília falou desde o início da casa de Deus, querido. E Jesus disse: a casa do meu pai será chamada o quê? Casa de oração. E por que será que Jesus disse isso? E será por que Jesus não disse o resto de capítulo da Bíblia e que falava dele? A revelação de Davi era tão grande, querido, que Davi revelou aqui uma promessa que iria acontecer na vida de Jesus. Então Davi tinha uma conexão tão intensa com Deus, meu irmão. Ele começou a relatar algo que ia acontecer e que aconteceu com Jesus, e Jesus relatou aquilo que Davi orou.
E eu profetizo na sua vida, aquilo que você orar vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. Olha só o que Davi orou, querido. A minha casa será chamada casa de oração. Nós precisamos aprender o que é de Deus e o que é engano, querido. Precisamos aprender o que vem de Deus para mim e o que não vem de Deus para mim. Nós precisamos ter essa visão, esse discernimento. Essa oração de Davi foi tão maravilhosa, meu irmão, porque Davi conseguiu discernir as coisas espirituais. Eu te pergunto nessa noite, e você consegue discernir as coisas espirituais? Amém? A Bíblia diz que a Lília até mencionou essa passagem, onde tiver 2 ou 3. Por que 2? Porque quem está na igreja não anda sozinho, querido. Onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Crente não anda sozinho. Crente não é solitário. Amém? Mas nem todos discernem esta verdade. Qual verdade? A casa de meu pai será chamada casa de oração. Por que que nem todos discernem? Porque Jesus estava no lugar, dentro do templo. E os que estavam ao redor de Jesus, Jesus observou que ninguém tinha discernimento. Vamos ver. Vamos aí, Salmos 8, versículo 1 em diante. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Ei, que oração. Você consegue fazer essa oração, querido? Aleluia. Puseste a tua glória sobre os céus. Puseste a tua glória sobre os céus. Da boca da criança e de todos que mamam, tu fizeste brotar força. Por causa dos teus adversários. Puseste força por causa dos seus? Puseste forças por causa dos seus? Mas que adversário que Davi estava falando? É, meu irmão. Por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e... O que está escrito? Além de inimigo, tem pessoas vingativas. Querem se vingar. E para que Davi começou a fazer essa oração? Versículo 3. Quando eu vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, pergunto, que é o homem mortal para que te lembres deles? Quem é o homem mortal para que o Senhor se importe com eles? O que existe em você, querido, que Deus se importa com você? Que grandiosidade tem em você que Deus se importa com você? E essa foi a pergunta de Davi, e para nós hoje é uma afirmação: Deus se importa comigo e com você, em nome de Jesus. Você crê não, meu irmão? Davi estava fazendo a pergunta: quem é você, Deus? Que se preocupe com o homem, que favorece o homem, que guarda o homem, que abençoa o homem e que as suas promessas se realizam. Quem é o homem? Aleluia! Quem é um homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que
ele e o Filho do Homem, para que com ele te preocupes. Quem era esse, meu irmão? De quem que Davi estava falando? De Jesus. Quem é o Filho do Homem? E hoje é para mim e para você, porque nós estamos aonde? Num lugar onde a promessa de Deus se concluiu, que é a igreja, querido. Então esta palavra foi para Jesus e a promessa se cumpriu nele. Por que que Jesus precisava de forças para os inimigos? Para que você precisa de força para os seus inimigos, meu irmão? Porque eles são vingativos. E para vencer os inimigos e a vingança dos seus inimigos, você vai precisar de quê? De matar eles? Espiritualmente sim, mas e os seus inimigos que você não vê? E os inimigos que estão perto de você e querem se vingar de você e querem destruir você? Como é que você vai vencê-los? Como que você acha, Silvano, que você vai vencer os inimigos que estão perto da gente? Como é que Jesus iria vencer os inimigos que estavam perto dele, querido? Versículos 5. Contudo, pouco menor do que os anjos fizeste, de glória, de honra, o coroaste. Aleluia! Essa palavra é para mim e para você, meu irmão. Deus quer te coroar de honra. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você. Porque Ele está observando você. Ele está olhando para mim e para você hoje. Aleluia! Nos fizeste menor, fez os homens menor um pouco que os anjos. Te pergunto, os anjos são vitoriosos, sim ou não? E como? Por que eles são vitoriosos mesmo? Porque eles souberam discernir do engano, discernir aquilo que era errado, discernir o que era a voz do diabo. Amém, igreja? Souberam discernir e tomar a decisão certa. E os que não tomaram a decisão certa, caíram. Isso aí já é para uma outra palavra, mas a verdade é que Deus quer nos coroar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos creem nisso, diga amém. Aleluia. Restaura hoje, meu irmão, a sua imagem de futuro. Restaura hoje o que Deus tem para você nesse ano de 2025, em nome de Jesus. Porque Deus tem promessa para realizar na tua vida e todas elas vão se cumprir em nome de Jesus. Porque eu creio. Reflita o seu ano, olhe para o seu ano, olhe para ele. O que eu vou alcançar? Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Aonde eu quero chegar? E as promessas do Senhor estão aí, meu irmão. Eu ouvi, acho que todos que ouviram as celebrações, a palavra profética para as mulheres estão aí, vocês ouviram ou não? Quantos ouviram aí em nome de Jesus? Que esse ano seria o ministério das mulheres. Alto nível, um outro nível, uma nova conquista, um outro nível de ministério, um ministério de fé. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. É promessa, mas a promessa foi dada. E aí? O que as mulheres vão fazer? O que nós vamos fazer? Só vai guardar o que foi profetizado? Não, meu irmão. É como Deus já liberou cada promessa. Nós temos que buscar. Nós temos que ir atrás, correr atrás, para a honra e glória do Senhor, amém? Versículo 6. Fazes com ele quem? Fazes com ele quem? Jesus tem o que, meu irmão? Domínio. E você, tem domínio ou não?
Que oração de Davi, irmãos. Fazes com ele que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Faça com o homem, faça com você, que você tenha domínio sobre as obras que Deus já fez. E tem outro texto que fala que essas obras das tuas mãos fala sobre o dedo de Deus. Só um dedo, querido. O domínio que Deus tem, tudo que Deus criou, foi na base de um dedo. O tamanho de um dedo. Oh, Jesus. Fazes com ele para que ele tenha domínio. Davi estava onde? No deserto, olhando toda a grandeza de Deus, faça com o homem. E eu te pergunto, Jesus tem todo o domínio, sim ou não? Você também terá, em nome de Jesus, domínio de cada situação, de cada problema, de cada dificuldade que se levanta. Você tem domínio, meu irmão, não descabela não, em nome de Jesus. Ou você tem fé ou não tem fé. Deus está com você. A grandeza de Deus é com você. Em nome de Jesus. Mas eu te pergunto, qual é a tua aliança hoje? Qual é a tua aliança para com o seu ano? Qual é o seu projeto para com o seu ano? Qual é a tua aliança para o teu propósito para o ano de 2025? Porque o sucesso de alguém, querido, vai depender da tua aliança hoje. De como eu vou chegar, de como eu quero avançar, de como eu quero tomar posse de cada promessa do Senhor. As pessoas querem colocar o ano como direção. Não, Deus vai me abençoar, mas não tem aliança. Não consegue ter aliança com si mesmo. Não consegue ter a aliança com o ano que você está almejando alcançar as promessas de Deus. Quantos vão alcançar em nome de Jesus? Meu irmão, a aliança já começou, nós já estamos onde? Que dia que é hoje? Dia 7. A tua aliança já tem que estar firme, é agora, é hoje, em nome de Jesus. Você não pode retroceder o teu propósito, o teu resultado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Em nome de Jesus, a sua aliança já estar vigente, atuando no teu cérebro, no teu espírito, em nome de Jesus. Versículo 7. Versículo 7. Tenha domínio sobre o quê? Todas as ovelhas, bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passas pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Mas aqui eu quero direcionar apenas. Davi começou a falar de homem, de um homem, e Davi começou a ter uma visão. Davi começou a ter algo espiritual, Davi começou a enxergar algo espiritual e queria acontecer na vida de Jesus. Meu querido, Jesus quando estava dentro do templo, Jesus quando ele purificou o templo, tirando todos os cambistas da igreja. E lá dentro da igreja, vamos lá? Marcos, capítulo 11. Eu estou em Mateus aqui, hein? Marcos 11. Versículo
11. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você nessa noite. O que Davi falou lá? Para que tivesse forças contra os inimigos e os vingar? Vocês acham que o que Jesus fez no templo, vocês acham que você conseguiria fazer isso, irmão? Jesus tem domínio, sim ou não? Vocês têm domínio, sim ou não? Jesus tinha domínio sobre a dificuldade que ele poderia passar dentro do templo? Fala para o seu irmão aí, dentro do templo. Você acha que Jesus não iria sofrer ameaça dentro do templo? Mas Jesus não olhou para nenhum tipo de ameaça, querido. Jesus se importou no que a promessa se cumpriu nele. Ele se importou naquilo que já havia sido revelado através de Davi. E Jesus não temeu a seus inimigos e também aos vingativos. E os inimigos que Jesus teria que vencer eram as próprias pessoas da igreja. Vocês estão aí, irmãos? E por que Jesus teria que vencê-los? Porque eles perceberam que Jesus, as pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam aceitando a promessa, e Jesus estava vindo contra ao que era benefício aos religiosos. E eu te pergunto, se Jesus não tivesse fé, querido, ele não teria desbancado a banca de nenhum deles dentro do templo. Sim ou não? Sim ou não? O que você faria? Por isso, querido, tenha ousadia na hora de ensinar. Não guarde para você, leve para casa, depois chega para outro e comenta, chega para outro e comenta. Não, se é necessário corrigir alguém, corrige, querido. Não tema por causa da ameaça, não tema porque ele vai, eu vou perder a amizade, que é isso? Meu irmão, se você tiver que corrigir teu filho, corrige ele em nome de Jesus. Ele precisa aprender, ele precisa entender. Jesus poderia ter sofrido todo tipo de perseguição naquele dia, na hora do templo. Mas Jesus em nenhum momento se importou com os inimigos, querido. Jesus em nenhum momento se importou o que poderiam pensar dele. E a Bíblia diz que Jesus, ele fez, a bagunça lá dentro. A bagunça para acertar. Vocês estão aí, irmãos? Sabe para quê, meu irmão? Para ensinar aos discípulos dele. Para ensinar a eles, meu irmão, que nós não devemos temer a nada em nome de Jesus. Nesse ano de 2025, não tema os desafios que possa vir na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, você terá o domínio de cada um deles. Sabe por quê? Porque é promessa do Senhor, a promessa do Senhor para se cumprir na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos ter discernimento. Discernimento, meu irmão. Se você não tem discernimento, é onde entram os questionamentos ruins. E aí, quando entra os questionamentos, aí entra a dificuldade de admitir a palavra de Deus.
Entra a dificuldade de admitir as promessas de Deus. Entra a dificuldade de servir a Deus. Vocês estão aí, não? Em nome de Jesus. Aleluia. E Jesus saiu. Aleluia. Papapá. Versículo 13. O que Jesus viu de longe? O que Jesus viu de longe? Uma figueira que tinha folhas. Foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão. E o que significava o sinal de folhas para Jesus? Era coisa boa, querido? Hã? O que vocês acham? Sim. Porque a qualidade dessa figueira, querido, em específica essa figueira, ela tinha folhas grandes. E Jesus viu a figueira e viu o quanto poderia ser grande ao povo de Israel. O quanto eles poderiam ser grandes se tivessem discernimento. O quanto eles poderiam ser grandes em fé. E ele só viu folha. Meu irmão, você sabia que figueira... Ei, Jesus, hein? Você sabia que figueira, antes de nascer folha, é o fruto? Por que Jesus olhou, viu coisas que poderiam ser coisas gloriosas, mas o que era mais importante que fruto não tinha. O que era a coisa mais importante, que era o fruto, não existia nessa figueira. Então a Bíblia diz que Jesus disse para os cambistas: olha, vocês fizeram da casa do meu pai um covil de... Não vamos falar o nome, é muito forte. Não. Fizeram um covil de roubadores. Vocês transformaram a igreja num covil de pessoas que roubam a si mesmo, que roubam a sua capacidade de fé, que roubam a sua capacidade de almejar. Transformaram em covil. Pessoas que se escondem. Pessoas que dentro dela está escondido grande potencial. E ele estava fazendo o quê dentro da igreja? Tudo ao contrário. E o ao contrário que ele estava fazendo, porque era benefício para eles. E a preocupação deles era essa: olha, nossa, os caras estão convertendo. E o benefício nosso vai cessar, o nosso didinho vai acabar. O nosso ganho vai acabar. Levante sua mão e diga aí, meu irmão: misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus olhou para aquela figueira, ele fez uma metáfora, vai. Ele viu a aparência daquela figueira, que era algo grandioso, maravilhoso. Mas aí ele colocou o que ele tinha visto lá dentro do templo. Misericórdia. Misericórdia. O que os seus olhos veem de errado, meu irmão? E Jesus olhou a figueira, sabe para quê? Para ensinar os discípulos. Jesus lançou algo sobre aquela figueira para ensinar os discípulos. Porque aquela figueira só tinha aparência.
Levanta a sua mão e diga assim, meu irmão, este ano eu vou fugir de toda aparência. Meu irmão, para de ter sua aparência em nome de Jesus. Você pode, você é capaz. É um ano de vitória. É um ano, em nome de Jesus, de nós superarmos aquilo que nós já tivemos em 2024. O que é superação? Quer ver um exemplo simples? Se você vinha num culto, passa a vir 2, querido. Já superou. Amém? E quando você supera, você já entra debaixo do rio da unção de Deus, em nome de Jesus, que está sendo lançado sobre nós, sobre os nossos líderes. Está vindo uma onda de superação, de bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus, para a tua vida, em nome de Jesus. E alguém que você tem acesso, você vê coisa errada nele, meu irmão, senta, meu irmão, não é assim não, querido. E Jesus queria ensiná-los. O interessante é que Jesus, meu irmão, quando eu vi isso aqui, eu falei, Jesus amado. Aí Jesus começou, ele só viu o quê? As folhas. Meu irmão, se não era, a Bíblia fala que não era tempo de figo. Se não era tempo de figo, para que Jesus foi comer figo daquela figueira? Hã? Você acha que Jesus, se era fora de tempo, se não era tempo de figo, para que Jesus foi buscar o fruto daquela figueira? E se essa figueira só não foi apenas para ensinar os discípulos? Oh, Jesus amado. Versículo 15. Aí você começa, se você começar a ler Marcos, aí você vê assim, Jesus foi para Jerusalém, entrou no templo, depois ele voltou, foi para Betânia, voltou, entrou no templo. Meu irmão, isso aí, Jesus gostava de andar na igreja, viu, querido? Tem uma passagem que fala que Jesus passeava no templo. Oh, xaramanaia. Jesus andava pelo templo. E Jesus, aí nesse momento, no versículo 15, e ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo mais uma vez e começou a expulsar, 16. Não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo. Sabe o que ele estava fazendo, querido? Eles enchiam um cesto e ficavam vendendo para cá, vendendo para lá. E Jesus disse para eles, vocês não vão ficar mais andando com esse negócio aqui dentro, não. Te pergunto, você teria essa autoridade, irmãos? Será que nós teríamos fé para isso? Será que eu e você teríamos essa ousadia? Não, vocês não vão ficar rodando com esse negócio aqui dentro, não. Pode parar com essa vende para cá, troca para cá, pode parar. Jesus não admitiu a circulação de coisas erradas, querido, dentro da igreja. Versículo 17. E os ensinava, dizendo, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós transformastes em covil de ladrões. E eu te pergunto, quando Jesus começou a falar que o perfeito louvor saiu das crianças, por que será que Jesus não continuou falando
Qual era a revelação de Davi naquela oração de Davi, querido? Jesus poderia ter falado sim ou não? Se ele falou em relação às crianças, que da boca das crianças vem o perfeito louvor, a perfeita fala, a criança de colo, da onde vinha a força. Jesus falou isso. E que mais que Jesus falou? E que mais que Davi falou? Que mais que Davi falou? O interessante é que Jesus só relatou algo que poderia ser para a igreja. Jesus não falou o que era para ele. Então, meu irmão, em nome de Jesus, Jesus não falou o que era dele, porque Davi fala lá que o homem teria o domínio de todas as coisas. Jesus já sabia desta palavra para ele. Mas lá no templo ele não se revelou. Por quê mesmo? Porque se Jesus precisou de fé, querido, se Jesus precisou de discernimento, você vai precisar de fé e discernimento. Porque ele poderia ter falado dele, ter se engrandecido naquele momento. Não, eu já tenho o domínio. Já foi revelado de mim, a promessa já foi revelada através de Davi, lá no Salmos 8. Mas Jesus não falou dele. Jesus não se engrandeceu. Jesus não olhou para si mesmo. Jesus estava preocupado com quem? Com a igreja, as pessoas na igreja. Jesus estava preocupado com quem? Com os discípulos. Mas Jesus revelou aonde que estava. Jesus estava falando de uma promessa. E essa promessa estava acontecendo naquele dia. Se as pessoas naquele dia tivessem discernimento que Jesus estava trazendo uma revelação de Davi, querido. Se as pessoas tivessem entendido e tivessem entendido com o Espírito e tivessem o entendimento da palavra de Deus, aquele dia seria a mudança da vida do povo de Israel. Porque Jesus precisou de ter autoridade para fazer o que ele fez. Jesus teve que ter a ousadia, teve que ter fé para fazer o que ele fez. E ele fez. E ele fez. Você sabia que a figueira, meu irmão, ela produz primeiro o fruto do que a folha? Jesus lançou o mal sobre aquela figueira, porque ele sabia que ele estava fazendo uma metáfora, uma comparação, que aquela figueira não iria produzir mais nada. Não iria produzir mais nada. Porque Jesus já sabia, fora de tempo, e o fruto da figueira vem antes da folha. Por que só existem as folhas? Porque as folhas, meu irmão, são coisas que ainda estão abafando os resultados. As folhas se compara que estão abafando os frutos. E Jesus vê em nós um grande potencial, Jesus vê em você um grande potencial enorme. E essa figueira só aparentava algo grande, mas não tinha nada. A única coisa que era de verdade dela não tinha fruto. Levante sua mão em nome de Jesus e diga: eu vou produzir muito fruto em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai produzir, querido, para a honra e glória do Senhor. Não estava produzindo nada, apenas o quê? Folhas. Folhas, meu irmão, não significa que você está provando que você tem fé.
Folhas significa nada. Folhas significa que o fruto não vai sair. E quando o fruto existe numa figueira, é para glorificar a Deus, querido. Então eu quero profetizar sobre a sua vida que esse ano de 2025, a cada fruto, a cada realização, a cada colheita que você tiver, é para glorificar o Senhor em nome de Jesus, meu irmão. É para glorificar Ele. É para exaltar a Ele. Jesus estava glorificando a Deus, porque Jesus poderia ter se exaltado dentro do templo. Jesus poderia ter falado dele para convencer o homem. E a forma que Jesus quer nos convencer é através da palavra, é através das promessas. E é assim que Jesus foi convencido, através da promessa. Aleluia! Aleluia! E eu te pergunto, como que você glorifica a Deus? Como que você vai glorificar a Deus nesse ano de 2025, meu irmão? Através da tua fé, querido. A forma de você crer, a forma de você entender, discernir o tempo de Deus para você. A fé que você vai usar este ano é para superar a deficiência da falta de fruto, querido. Amém, meu irmão? Conserta essa deficiência de fé para glorificar o nome do Senhor, porque o fruto existe, a promessa existe. Mas nós é que atrapalhamos, né? O fruto. Então a minha fé e a sua fé precisa estar canalizada para glorificar a Deus. Olha que interessante, meu irmão. Olha que interessante. Versículo 20. E eles quem? Jesus e os discípulos. Passando pela manhã, viram. Um só viu? Ou todos viram? Todos, ali está no plural, né? Viram? Então todos viram. Que a figueira se tinha secado desde a qualidade dessa figueira que Jesus lançou mal, querido. Essa qualidade dessa figueira era uma figueira que tem raiz, ela não é profunda. Raiz que não é profunda porque não tem aliança. Raiz que não tem sustentabilidade, não tem aliança. Qualquer coisinha vai pôr medo. Qualquer situação vai fazer ela correr. Qualquer probleminha vai gritar. Qualquer confronto, vou sair da igreja. Vou largar. Não tem aliança. Não tem um entendimento, não tem discernimento. Meu irmão, deixa eu profetizar na tua vida. Sem glorificar a Deus, é sinal que você não tem resultado nenhum, meu irmão. Por isso que eu entro nesta igreja, eu glorifico a Deus. Olha, porque Jesus disse que são lábios de quem fala. São lábios de quem se sentem pertencentes à casa de Deus, ao Pai. Tudo para o Senhor, tudo é para glorificar o Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. E o que está escondido dentro de você, nem você vê e nem os outros veem. O que está escondido dentro de você? Os frutos precisam sair, querido. A sua fé que precisa ser acionada. Você não vê e ninguém vê o que está dentro de você aí. Ninguém pode desfrutar do teu testemunho, nem você mesmo.
Ninguém pode dizer, nossa, aquela mulher, aquele homem é um homem de Deus. Olha os frutos dele, olha o testemunho deles. Pessoas que escondem os frutos, ninguém vê, querido. Por que ninguém vê? Você não tem fruto, não tem resultado, vai glorificar quem? A quem? Transformou um esconderijo, transformou a sua vida no esconderijo onde ninguém vê. Quantos estão entendendo? Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. E eu já falei isso aqui uma vez. Na escola, quando era feito chamado, o que você tinha que dizer? Jesus, naquele dia, ele estava dizendo, estou presente aqui, ó. O que foi revelado, o que Davi revelou aos homens, presente, sou eu mesmo. Aonde que ele estava? Na rua, no baile, na casa de oração. Então, meu irmão, em nome de Jesus, as promessas do Senhor, elas se cumprem na vida das pessoas, mas se a pessoa ela precisa estar vinculada a alguma igreja, querido. Pessoas que não estão vinculadas a uma igreja é porque não tem raiz. Vocês estão entendendo, querido? Olha que interessante. Que interessante. Sabe que Jesus, quando Jesus disse, olha, eu estou aqui na casa de Deus, Jesus estava dizendo, sabe o quê? Em nome de Jesus, e é para você nesta noite, é que Jesus estava atento ao que Deus estava fazendo naquele lugar, naquele dia. Jesus estava discernindo a hora certa para estar naquele lugar, naquele dia. E ele discerniu, e ele poderia ter passado, meu irmão. Sim ou não? O que você acha, Bruce? Ele poderia ter ido para outro lugar. Poderia ter acontecido outro dia, mas era para acontecer aquele dia em nome de Jesus. E eu profetizo que é para acontecer esse ano na tua vida, as promessas de Deus se cumprir em você, em nome de Jesus, querido. Jesus poderia ter passado. Jesus poderia ter prorrogado mais tempo. Mas Deus que tinha urgência na vida dele, e Jesus também tinha urgência para que as promessas de Deus se realizassem na vida dele. E foi aquele dia. Algo se cumpriu em Jesus, e algo vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. E começa hoje, meu irmão, levantar suas mãos e dizer ao Senhor, Senhor, eu admito a minha fé, eu tenho fé. Eu estou na igreja, eu tenho fé. E não vou me amedrontar por causa do inimigo e nem dos inimigos que querem vingar de mim, querido. Não estou nem aí, eu estou indo. Enquanto estão querendo vingar, estão perdendo tempo. E nós estamos indo em nome de Jesus. Enquanto as pessoas querem o nosso mal, nós estamos indo, você está indo. Para realizações, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Você sabia, querido, que o figo... hoje eu busquei tanta coisa de figo, olha. Você sabia que o figo, a árvore da figueira, ela não dá flor? Por que ela não dá flor? Por que ela não dá flor? Porque a flor já está dentro do fruto. A flor, o dentro do figo, é a flor. Você não vê que o figo ele é todo aberto, né? O figo, a flor dele é interna. Ele esconde. É interna. As flores do figo são internamente, querido. Então, se são internamente,
São coisas onde Deus quer manifestar a glória dele nas nossas vidas. Como que Deus vai manifestar dentro de um figo? Para que esse figo depois dê fruto. É quando nós passamos a discernir em espírito as coisas, querido. Meu irmão, para de agir na alma, haja no seu espírito o que Deus tem para a tua vida. Quem age na alma, age nas emoções. No espírito, não. Vocês querem ver? Versículo 20, 21. E Pedro, levante sua mão e fala, e Pedro? O que aconteceu com Pedro, querido? Por que Pedro foi o líder da igreja? Por que Pedro foi o líder? E Pedro, lembrando, meu irmão, quantos tempos será que passou que Jesus ter lançado o mal sobre aquela figueira, para que Pedro se lembrasse, meu irmão? Quanto tempo será que passou? Não estudei isso não. Mas para Pedro se lembrar, meu irmão, eu fiquei pensando, para Pedro se lembrar, querido, como é que ele ouviu os ensinamentos de Jesus? E Pedro lembrando-se, Pedro, será que ele aprendeu algo que Jesus falou para eles? Ele aprendeu na alma, querido? Se ele aprendesse na alma, não lembraria nunca. As emoções atrapalham o ser humano. Ela é boa no sentido de você, né, pular, alegria, tudo, mas as emoções, meu irmão, se você não tiver no espírito, acaba com o ser humano. O Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou mesmo. Ela secou mesmo. Mas Pedro teve que se lembrar, querido. E Pedro só lembrou porque ele aprendeu dentro do espírito dele. Ele aprendeu algo grandioso. Você, pai, você, mãe, tudo que você tem que aprender do Senhor, aprenda dentro do teu espírito. Porque sempre você vai lembrar. Sempre você vai lembrar. Aqui Pedro poderia ter falado, nossa Jesus, que poder aconteceu. Olha que manifestação, ele poderia ter falado isso, mas ele não falou, ele só lembrou. E Jesus começou a falar o quê? Da fé. Aleluia, aleluia. Jesus viu que Pedro já entendeu o que Jesus queria. Pedro, você não se compara a esta figueira. Você tem fé. E a tua fé falar com o quê? Se ela for pequena como um grão de mostarda, falar com o quê? Que os montes se movam. Se lance no mar. Aleluia. Pedro entendeu, querido. Pedro, ele não ouviu pelas suas emoções, mas ele ouviu pelo seu espírito. E Jesus começou a falar sobre fé com ele. É isso mesmo, Pedro. É isso mesmo. Coloque em prática. E eu profetizo sobre a sua vida. Coloque em prática. Admite tua fé, querido. E o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Coloca a mão sobre o teu coração. Nós somos pessoas para sermos transformados. E não ser transformados em roubadores. Oh, aleluia.
Jesus só continuou a falar sobre fé com Pedro, porque Pedro entendeu, querido. E só Pedro lembrou. Só Pedro. Todos tinham visto. Mas só Pedro lembrou. Jesus, olha lá. Secou a figueira. Oh, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos transforme, Senhor, para pessoas, ó Deus, que alcancem a cada promessa sua, Pai. Porque esse ano de 2025 são anos de promessas para se realizar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aquilo que nós ouvimos do Senhor, que nós possamos ouvir no nosso espírito, Pai. Quando ouvimos pelo Espírito, nós não esquecemos jamais. Oh, aleluia. E nós não temeremos aos que contra nós lutam, Pai. Aos inimigos espirituais, aos inimigos que estão aos nossos redores, nós não temeremos, ó Deus, em nome de Jesus. Porque a nossa fé tem poder para, oh, aleluia, para transportar. Oh, aleluia. A revelação de Davi para o homem, e esse homem era para Jesus. A Bíblia diz que dentro do templo se calaram. Mas se calaram para quê? Para admitir? Ou só de... Sabe por que eles pararam, querido? Porque Jesus ousou a usar a autoridade, a fé. E Jesus não se preocupou na perseguição, no que os inimigos poderiam causar contra ele. Ele não pensou nas ameaças. Ele só pensou em algo. A minha fé transportará. Se ele disse para Pedro, querido, a minha fé vai transportar a adversidade que eu estou passando agora para um lado e para o outro. E eu vou passar. E eu vou fazer a minha missão, eu vou concluir a minha missão. Você vai concluir a tua missão nesse ano de 2025, em nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai desistir. Sabe por quê, meu irmão? É noite de você aprender a ouvir as coisas pelo Espírito. Quando você ouve as coisas pelo Espírito, cria raiz, cria fé. Você não fica jogado para um lado para o outro, mas você se estabelece. A revelação de Davi foi tão grande. Que oração, querido. Senhor, o homem tem domínio sobre os animais, sobre as bestas feras, sobre o mar, sobre os peixes do mar. Por causa da tua grandeza. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A força que Jesus precisava naquela hora, meu irmão, dentro do templo, ele recebeu de Deus, do Pai. E ele ousou, aleluia. Ele ousou a ir para cima. Está errado isso, está errado aquilo, está errado isso. Aleluia. E em Mateus fala que no templo, naquele momento, a Bíblia diz que as crianças começaram a dizer Hosana. As crianças, querido, é aquilo que Davi havia revelado. Eu creio que Jesus viu aquelas crianças, oh, xaramanaia. Ele disse, é hoje
hoje que o Pai está cumprindo uma promessa, a promessa do Senhor em mim. E é onde a igreja vai ser estabelecida, é hoje. Você se alegra com isso, meu querido? Você se alegra que a igreja, ela é o resultado de uma promessa do Senhor? Davi estava onde? No deserto, não sei quem estava fazendo lá. Nós estamos na igreja e nós podemos contemplar coisas grandes do nosso Criador, do nosso Pai, aleluia, do Deus que nos dá força, do Deus que te unge, querido. E era isso que ele estava dizendo para Pedro. Tendes fé, Pedro. Aleluia! Tendes fé, igreja. Admita a tua fé. Quando você vence as adversidades, sabe o que aconteceu? Você só admitiu a tua fé, porque potencial Jesus sabe que você tem. Aleluia. E Pedro lembrou. Aleluia. Xaramanaya, suricanta, lamanaia. Vem com o teu poder neste lugar, Espírito Santo, fortalecendo a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus não saiu dentro da igreja se engrandecendo, porque ele sabia que aquela palavra era para ele, aquela revelação de Davi era para ele, querido. Ele só se viu alguém que tem fé como criança. Perfeito louvor sai dos lábios, aleluia, de pessoas que professam o nome de Jesus. Será que se Jesus se confessasse naquela hora que ele tinha domínio de todas as coisas, será que aquelas pessoas tinham entendido algo? Não, meu irmão. Só Pedro viu, só Pedro lembrou da figueira. Só Pedro. Por isso Pedro, querido, aleluia, foi o líder. Você é líder em nome de Jesus. Você precisa ter fé, querido. Em nome de Jesus. Você, pai, você precisa ter fé. Aleluia. Líder, precisa ter fé. Pregar com ousadia. Pregar com autoridade. Independente se vão gostar, se não vão gostar, querido. Independente se não querem ouvir. Mas a Bíblia diz que o templo se calou. Não perseguiram Jesus. E eu ministro sobre você essa autoridade, querido, para este ano, em nome de Jesus. Não temas as ameaças, não temas os inimigos, não temas aos vingativos, querido. Mas tenha fé. E o Senhor vai te transportar de hoje até o final do ano, debaixo da vitória. E você vai glorificar o Senhor. Em cada etapa, em cada fase da tua vida, você vai glorificar o Senhor. Porque você admite a tua fé. A sua fé é fortalecida no Senhor e na casa do Senhor. Jesus teve mais força quando ele esteve dentro da casa do Senhor.
Não que ele era fraco, mas ele precisava de algo sobrenatural. Ele era homem, como eu e você, querido. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar a tua igreja diante do Senhor. A esse povo amado, a essa igreja amada, Senhor. Aos teus filhos, oh Deus, que nessa noite, Deus, que a tua unção, que o teu óleo, Pai, se tem óleo, é porque tem cura. Por isso nós queremos do teu óleo que nos cura, Senhor. Oh Deus, se a unção existe para estabelecer sobre nós autoridade. Por isso, em nome de Jesus, força sobre a tua igreja. Estabeleça, Senhor, a tua vontade. Estabeleça a tua palavra sobre cada um nesta noite. Pai, que eles não venham a temer de nada para este ano, Pai. Pai, tanto que foi profetizado nas celebrações que será um ano de muita dificuldade, mas nós tomamos posse, oh Deus, de cada promessa do Senhor, porque é o que estabelece nós, é as suas promessas, são as suas promessas. Em nome de Jesus, é a tua palavra é que vai prevalecer, Pai. Por isso nós confiamos, por isso, Deus, nós nos derramamos no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que você seja fortalecido através desta palavra, meu irmão, em nome de Jesus.